uma vez aqui nos encontramos para um novo episódio do Martech Cast, dessa vez o 5º episódio, Martech Cast in Company. E hoje nós estamos aqui na Artplan, na sede da Artplan, uma semana de inauguração da sede da Artplan. Estamos inaugurando aqui a sala de reunião, uma das salas de reuniões da Artplan. E para essa conversa de hoje, nós temos 2 convidados super especiais. Nós estamos aqui com o Antônio Fadiga, presidente da Artplan e sócio do grupo Dreamers e VP da ABAP. E também com a Sabrina Balles, Managing Director da Nielsen do Brasil e líder de agências Latam, para que nós possamos falar um pouquinho da relação Martech, da relação de dados e a atividade publicitária, principalmente do ponto de vista das agências anunciantes e como que os institutos de pesquisa estão enxergando essa nova tendência do mundo Martech para as novas exigências que nós temos de publicidade. Lembrando que o Martech Cast tem o patrocínio da Better Ads, apoio da ABAP, da ABA, Amigos do Mercado, Digitalx, Sinapro e Fenapro. E para começar essa conversa, eu gostaria que Fadiga se apresente um pouquinho, fala um pouquinho para a gente sobre esse novo momento aqui de Artplan, Grupo Dreamers, como é que vocês estão enxergando a publicidade daqui para frente. Olha, a gente desenhou uma estratégia corporativa em plena pandemia, né? Que nós tínhamos Artplan, mais 2 empresas, e hoje nós somos 19 empresas no grupo. Todas elas partindo de, a grande maioria, spin-off da própria Artplan, onde a gente tentava comprovar uma tese, uma vez comprovada, spin-off com uma marca para poder, inclusive, estar playando no mercado, além dos clientes da casa. Nós não somos um grupo comprador, a gente investiu só em 2 empresas, uma de game e uma outra na área de performance na cauda longa. E a gente está muito feliz com essa tese, porque ela se comprovou. Hoje, quando você olha a Artplan, que cresceu nos últimos 5 anos, ela representava, em 2017, 90% da nossa receita. Ela cresceu nos 5 anos bem e hoje está representando 30%. Ou seja, as empresas estão rampando, está acontecendo, e elas têm só um princípio: atender alguma dor de marketing do cliente. A gente sentiu que o mercado não está ofertando aquilo, a gente vai lá e monta alguma coisa. Excelente. Aproveitando a esteira aqui, Sabrina, e Nielsen? Qual que é o momento da Nielsen? Fala um pouquinho para a gente, você como líder de agências Latam, como é que você está vendo esse momento casado aí com o tema de Martech? Olha, nunca foi tão interessante estar no nosso negócio, né? A Nielsen, recentemente, ano passado, ela completou 100 anos. É uma empresa centenária. Mas você ser uma empresa centenária num momento onde empresas ficam gigantescas em escala mundial em 7 anos, 15 anos, requer algumas adaptações, claro. Então, o nosso momento em 2022, a gente fechou capital. E a gente passou, então, por toda uma reestruturação entre áreas de especialidade. Então, a gente tem 3 unidades de negócio, né? Cada uma independente, entre soluções de medição de Analytics Portfolio, que a gente fala lá dentro, estão as modelagens, que nós somos bastante conhecidos por fazer. A gente tem uma empresa de metadados chamada GraceNote. Então, ela organiza todos os metadados de conteúdo de vídeo, música, por exemplo, agora, Jogos Olímpicos. A gente tem metadados sobre todas essas coisas, e quando o cliente precisa montar algum algoritmo, por exemplo, ele usa, né, como se fosse um EAN, lá de um código de barra, ele ingesta isso no sistema dele. E a gente tem a divisão de medição de audiência. Dentro dessa divisão, o que a gente entendeu é que a gente precisava se dividir de acordo com as especialidades ou a necessidade justamente do cliente, exatamente como o Fadiga falava. Então, a gente tem verticais, que são especializadas em relação com anunciante, relação com agências, que é o que eu faço, relação com publishers e relação com plataformas digitais. Então, a gente virou, né, a estrutura para ficar focado no que o cliente faz e não necessariamente na própria metodologia da Nielsen, porque esse processo, né, que a gente está falando agora numa velocidade muito mais rápida, mas o que aconteceu é que antes existia a pesquisa, que vamos contratar uma pesquisa, e a pesquisa vai dizer. E hoje a gente já vive um momento de disrupção digital, onde existem uma variedade de pontos de dados
first party do parceiro e também de terceiros, e as marcas têm que aí fazer costurar todo esse entendimento para tomar e justificar as decisões para continuar tocando o negócio deles. Então, tá bem interessante. Tá bem interessante. E aí, Fadiga, pensando aqui nesse ponto que você colocou, né? Então, o grupo ele foi se adaptando para poder fazer essas experimentações e hoje tem 19 tipos de negócio. Esses 19 tipos de negócios, eles se aceleraram em função da multiplicidade de canais, em função da multiplicidade a diversificação de contatos que os anunciantes precisavam ter com os seus consumidores. Como é que vocês drivaram isso? Ambos os casos. Na verdade, são os dois casos. Tanto quanto estratégia de canal, quanto a maneira que a empresa ou a marca tem que conversar com esse consumidor que a gente não consegue mais definir, né? Numa caixinha, como era fácil definir como é que era o consumidor, né? Então, essas múltiplas funções e múltiplas telas e múltiplos tudo exige que a gente vá com soluções diferentes. Então, hoje, é muito gratificante quando a gente apresenta uma campanha e tal, a gente mostra um raciocínio estratégico, um conceito, toda uma estratégia de canal antes da propaganda. Propaganda lá no final. E isso é bacana, porque quando chega na parte de propaganda, quase que antes do cliente ver, se ele está concordando com tudo até aqui, já está aprovada. Porque eu estou trabalhando aquele conceito por canal. E isso faz uma diferença brutal. Você é um craque nisso, você sabe muito bem. Quando você cria por canal, e não cai naquela armadilha infantil que até hoje existe, que as pessoas criam um roteiro de filme e adaptam para aquele meio, para aquele formato e tal, não funciona assim. Então é uma maneira de trabalhar realmente diferente. Olha, que você tem que ter um olhar muito técnico. Então eu digo que hoje eu tenho uma vantagem competitiva que eu sou um grupo de comunicação, eu tenho facilidade de plugar essas 19 empresas de acordo com a necessidade ou oportunidade para um cliente. Então não é que eu me caracterizo como uma agência full service, isso também acho que já está datado. Eu me caracterizo como uma agência integradora com especialistas. Então, se é uma marca jovem que precisa ter a linguagem do game, eu plugo a turma do game, porque não vou ser eu que vou impor aquela. Eu sei como mobilizar pessoas, eu não sei como fazer a linguagem do game. Então, eu vou aproveitando a especialidade de cada um. E dentro disso vem soluções incríveis. Imagino. E do ponto de vista da pesquisa, dos dados, Sabrina, como é que fica essa expectativa de adoção de novos canais e como é que a Nielsen está enxergando essa mensuração? A mensuração, da mesma forma, né, que acontece com o pensamento racional da comunicação, ela também foi se alterando. Então, existe uma pesquisa que a gente faz todos os anos com profissionais de marketing que gerenciam orçamentos de acima de $1 milhão. E esse ano, em Latam, a gente entrevistou 389 profissionais. E aí, o que a gente foi vendo? A gente pergunta a gente põe uma lista de canais e fala o que você acha que você vai fazer com esse canal na sua estratégia do ano que vem. Um detalhe, né? Isso é direcional, não necessariamente este é a participação do canal digital representa... Não é com esse intuito. O que a gente começou a observar? Tem um movimento que a gente chama meio de New Kids on the Block, que são... Kids on the Block é excelente, né? É uma configuração diferente de releituras de formatos de mídia que foram tradicionais no passado. Então, eu tô falando, por exemplo, o retail media, que é uma onda de publicidade sensacional, mas ela nasce de uma releitura de um tipo de mídia que acontecia dentro do supermercado, né? A gente tem o CTV, que é uma distribuição digital de anúncios dentro de uma tela que está ainda classificada dentro de um meio tradicional. Então, esse é quase um blend, né? De um fator de transformação digital dentro de um canal que já era tradicional. Esses canais, né, como eles estão baseados em um grande número de touchpoints que é gerado quando você faz uma ativação ali, eles automaticamente encontram um profissional de marketing que está mais aberto a experimentar. Então, nessa pesquisa, a gente teve um número muito grande falando que ia aumentar o investimento ou até a experimentação nesse tipo de novas mídias. Isso. Exatamente. Foram, juntando todos esses, eu estou falando do CTV, estou falando de influenciadores, foram 84% desses profissionais que falaram, eu pretendo aumentar o investimento. Veja bem, isso é pretender, não necessariamente significa que ao longo do ano acontecem, né, muitas coisas entre a resposta de volume e aí os planos se alteram.
parte das hipóteses que a gente tem do porquê tem essa experimentação é muito além de, é legal, é tendência, vamos experimentar. Mas porque a gente vê que as marcas agora, elas experimentam muito mais em períodos menores de tempo, quantidades menores de investimento, vamos apostar. Se virar, a gente aumenta o investimento. Se não, a gente vai experimentar a próxima coisa que daqui a pouco tá sempre se renovando. E isso é uma coisa que influencia muito a forma como essas experiências são medidas. Então, hoje a gente tem uma profusão mais de testes de controle exposto, existe uma aceitação maior de formas que podiam ser vistas como menos sofisticadas da pesquisa, mas porque a gente tem uma janela de tempo muito pequena para comprovar, acabam ganhando aceitação. Agora, posso comentar uma coisinha? Não, que interessante isso que você estava falando, eu tinha esse dado também, não sabia que era do Nielsen. E isso a gente se baseia também. Você citou, por exemplo, o Retail Media, né? Eu sou um grupo independente, 100% brasileiro. Eu não consigo competir em termos de recurso e investimento com as grandes corporações internacionais. Então eu tento entrar num business, mas de uma maneira diferente. E o Retail Media que você citou, a gente lançou há 2 meses atrás uma unidade de Retail Media, que está dentro do Artplan, mas já está se provando aqui vários spin-off. Vou fazer Retail Media. O que a gente analisou? Conversou muito com anunciantes, muito com veículos, muito com quem já tem a plataforma pronta, quem não tem a sua plataforma de e-commerce. E é curioso como eles sentem um gap nesse setor. Então eu falei, bom, se o Retail Media hoje está sendo vista pelas agências, eu vou exagerar, claro, eu vou generalizar, é como uma linha de investimento de mídia. Só que o Retail Media, para nós, é uma jornada do todo. Por isso que o nome da empresa chama Journey. Então a gente vai onde... Ok, lá vai ter o teu ads, vai ter o teu Retail Media, mas como é que eu faço todo esse processo? Então, você acaba juntando especialidades diferentes para ela compor uma jornada diferente, e isso me dá um diferencial de empresa, de oferta para os clientes. E ela está muito... Chamo ainda que nós estamos no soft opening disso ainda, né? Mas está sendo incrível. O pessoal que já está com uma plataforma e está tentando vender o ads, os marketplaces que já estão prontos com a sua plataforma, entrem, ajudem o mercado a entender, porque ninguém entende isso. Quando eu vou nos Amazon Ads para conversar, na Magalu Ads, entra nesse mercado que os mídias não estão sabendo ainda. Então, é isso que você falou, os novos canais estão sendo experimentados a rodo. Esse é um bom ponto, né? Porque na realidade, assim, quando a gente pensa na jornada toda, né? Que aí foi muito feliz vocês batizarem de Journey, porque é sobre jornada que a gente está falando. E o consumidor, ele não está nem aí, ele quer o objetivo dele final, entendeu? Ele não quer saber por onde ele está passando, ele tem uma intenção e essa intenção ele quer conquistar da forma mais rápida e mais friendly possível. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista de dados, né, eu acho que o maior problema que existe para a eficiência, não só do retail media, mas a eficiência de ROI, por exemplo, é a gente conseguir dados de varejo. Né, assim, porque o varejo ele tem uma capacidade de se fechar em silos que é impressionante, né? Então, você faz toda uma estruturação para poder falar da eficiência, como é que chega até ali, mas como é que você traz de volta esse número para poder participar da jornada como um todo. Então, eu me lembro que a gente bateu cabeça pra caramba na questão de como é que eu vou ter dados de varejo em que eu possa traçar quais são as estratégias que eu vou ter em termos de retail media, de uma forma que não só otimize o meu investimento, mas que também vá determinar onde é melhor investir, com quem é melhor investir. Por quê? Porque hoje, né, assim, Nielsen tem dados, nós sabemos disso. Nielsen mede aí dados de alguns segmentos de mercado, a gente tem outros institutos medindo, e tem a própria Neotrust, mede também aí uma parte do mercado, principalmente o que vem ali de clear sale, e a gente não consegue colocar esses dados numa mesma base. Como é que fica isso, Sabrina? Tem esse desafio vou até me ajeitar na cadeira aqui, que é a interoperabilidade, né? Cada um criou o seu data lake, cada um vai colocando seus dados ali
Seus Wallet Gardens. Exato. E eu não vou repetir que os dados são o novo petróleo, que isso aí já ficou batido. Mas tem uma coisa que é qual é o dado que você realmente precisa? E aí, uma primeira reflexão é: tem produtos e marcas que têm jornadas de compra puramente digitais. Aí a gente tem que realmente fazer um trabalho grande de colaboração da indústria para colaborar com uma parte de como é a navegação, como foi o descobrimento da categoria e tudo mais. Mas a gente tem muitas marcas de anunciante que têm um processo de compra que passa pelo offline, né? E isso também faz a nossa vida aqui um pouco mais divertida. Alguns caminhos, tá? Eu sempre falo que a resposta de tudo está no consumidor. Seja para você entender algum ajuste de rota que você tem que fazer ou para entender como ele toma a decisão. Quando a gente está falando de jornadas digitais, a gente tem várias formas de medir passivamente. E aí entram... Posso até falar de coisas mais amplas, como o processo de medir um alcance de uma campanha digital, que tem a dificuldade de você colocar tudo sobre uma mesma base. Existem tecnologias para isso. A gente tem, por exemplo, um sistema de identidade onde eu consigo deduplicar esse alcance se eu estiver falando de uma campanha digital. Mas eu tenho um outro desafio, que é o mercado também tem dado demais, no sentido de... às vezes existe tecnologia para resolver uma coisa, e eu acho que isso foi falado aqui em algum episódio anterior, de que existe uma infinidade, eu acho que eram 13 mil empresas de MarTech, não foi? Eu não me lembro qual foi o convidado que falou isso, mas eu me lembro, esse dado eu gravei, assim. Foi isso mesmo, 13 mil. E aí, qual é o tempo que a gente vai escolher e decidir qual é a coisa mais importante a se elucidar neste momento? Então, tem essa outra parte. E tem uma outra parte de jornada que é possível coletar dados de jornada com pesquisas que talvez hoje em dia você ache que são maneiras tradicionais, né? Com uma pesquisa mesmo. Tem solução para planejamento. Ela não vai atender todas as necessidades do planejamento, cross-media, do planejamento, ativação, controle, mas ela consegue, num escopo menor e melhor desenhado, ela pode ajudar muito. E aí, Fadiga, o mundo ideal do anunciante, né? Assim, porque o anunciante tem ansiedade, né? Até na ansiedade... Todos nós temos ansiedade. Quem não tá ansioso tá errado, gente. Mas a ansiedade, ela é muito ali, não só pelo resultado, mas principalmente o desafio do marqueteiro é justificar um investimento e fazer com que esse investimento, inclusive, ele se torne base para poder pleitear o budget do exercício seguinte, né? Então, esse é sempre o grande desafio. E quando a gente fala em termos de dados, né, a expectativa do anunciante ali sempre é falar, então tá bom, eu preciso saber agência, instituto de pesquisa, veículo, varejo com quem eu me relaciono, onde é que essas bases de dados elas vão se encontrar para eu poder ter garantia que o meu investimento ele está sendo efetivamente bem aplicado. Como é que vocês estão resolvendo isso dentro da agência e dentro desse núcleo de vocês? Muito complexo. O que os anunciantes buscam não existe ainda. Não, mesmo. Não tem. Então não adianta, a gente está vendo várias iniciativas por aí que estão sendo bastante questionadas, porque nem passou pelo NQT, né, de ter um instituto independente para verificar se aquilo lá realmente é bom, composto por ABA, por ABAP, por outras entidades. Então isso é o santo grau. E isso vai levar um bom tempo, a meu ver, ainda. Um bom tempo, porque a coleta de dados é a parte hoje que a tecnologia deixa mais fácil, né? A atenção ela ocorre muito diferentemente de um meio para o outro. Então o critério para você fazer esse cross, os primeiros que surgiram estão sendo totalmente questionados, né? Claro, deve ter interesses também aí, de menor medição, maior medição. Mas esse santo grau ele vai demorar bastante. E eu também acho que essa busca de dados que todo mundo tem que ter, tem muito desconhecimento ainda por parte dos anunciantes. E não vou isolar as agências também não. Eles já têm estruturas de BI, acho que as agências estão muito melhor preparadas. São poucos anunciantes que têm uma estrutura de BI pesada, como uma agência tem. Aqui temos 60 e tantas pessoas só que eu chamo de Creative Data. Eu falo que é a área que o job description é mais simples de falar, são duas palavras. Insights acionáveis. Eu só quero isso. O que é o meu job description? Insight acionável. Eu quero isso de você. Então tem esse desconhecimento, porque muitas vezes o ROI é visto, confiam puramente ainda no last click
no modelo de atribuição, pô, tem empresa que ainda confia puramente que aquilo é a verdade absoluta, quando a gente sabe que não é. Ela é a ponta do negócio, né? Então, o Wallet Gardens, quem faz está se auditando e te dando como uma verdade absoluta. Então, vai ter muito pano nessa manga. Vai ter muito pano nessa manga, né? Assim, eu acredito que assim, a discussão de Wallet Garden é uma discussão que já vem, pelo menos aí, há uns 10 anos, a gente batendo isso, não só a WFA, mas todas as entidades batendo nesse negócio. E aí você falou uma palavra que para mim é extremamente importante, que é a questão do índice de confiança que se tem, principalmente sobre métricas de ROI. Como é que vocês estão trabalhando isso, Sabrina? Como é que é a visão da Nielsen com essa questão do índice de confiança sobre a medição de ROI, que hoje é um ponto nevrálgico, um ponto central para a atividade mercadológica? Tem um fenômeno que a gente chama de medição de ROI holístico. O que eu quero dizer com essa palavra? Se eu, nessa pesquisa que a gente faz com os profissionais de marketing todo ano, a gente pergunta qual o seu nível de confiança em medir o ROI. Sempre, todas as regiões, nível global, está sempre alto, mais de 70%, 80%. Depois eu coloco uma pergunta sobre o seu nível de confiança e como você percebe a eficiência dos diversos meios. Aí eu coloco lá uma lista de meios. O que é interessante? Quando eu pergunto o ROI total, tem um nível de confiança alto. Só que quando a gente vai baixando para os canais, e principalmente esses canais novos, os New Kids on the Block, esse nível é menor, bem menor, menos de 50%. Então, tem uma questão que a indústria não tem discussão de que a gente tem que se orientar, né, como você falou, para pontos de decisão orientados por ROI, só que como a gente tem uma questão de dificuldade de medição em muitos desses canais, quando eu baixo a análise para o nível de canal, isso é diferente. E isso também tem super a ver com a fragmentação da jornada. Porque eu tenho vários dados desses diferentes canais, mas não necessariamente quer dizer que eu sei exatamente o que está acontecendo ali em cada ponto de contato que o consumidor tem. E, é claro, né, last click fica naquele ponto de não tem nada melhor, então vamos medir pelo menos com esse? Só que e aí eu até entendo, assim, que é difícil tanto o papel do anunciante quanto da agência, porque, como o Fadiga falou, decisões precisam ser tomadas, alguma recomendação precisa existir. Mas, às vezes, nessa de precisamos medir e vamos medir com o que tem, às vezes a gente acaba esquecendo um passo que é compartilhar os riscos que estão envolvidos quando a gente decide analisar a questão sobre essa ótica. E aí tem um ponto que acho que é uma dor do marketing que eu percebo, que é o famoso marketing modeling mix. O marketing mix modeling, né? Acho que é isso. O que acontece? Todo CMO põe isso no budget do ano que vem. Aí a vida não acontece como estava previsto, é o primeiro a ser cortado. E o que a gente investiu um tempão nisso? Inclusive com uma startup. A gente percebeu que a dor do MMM é caro pra caramba, leva 6 meses para cuspir a primeira coisa, e terceiro, ele olha para trás, tudo que aconteceu. E a gente desafiou, ficamos por 1 ano nessa startup, junto com a Ancor, tal, a gente lançou o ROX, que é um negócio nosso, que a gente consegue prometer para o cliente um MMM preditivo, em 30 dias já começa a cuspir coisa, não tudo, mas começa a cuspir coisa, e lá barato, super viável, e as variáveis são muito mais infinitas, porque eu coloco as coisas básicas, né? Investimento em mídia, market share, todas as variáveis que a gente tem, mas eu também coloco, por exemplo, teve uma ação no ponto de venda, teve um plano de incentivo para a equipe de vendas, que isso vai influenciar. Então a gente consegue modelar isso olhando para frente, então é um aprendizado constante. Aí, de novo, a gente que investiu nesse negócio aqui, para poder tentar ocupar uma dor do cliente, que agora você pode fazer, se não tiver o budget para fazer aquilo. E do que eu conheço, eu não sou um especialista em dados, nem em medições, em métricas, mas o MMM é aquele mais completo. Então, você tem o last click, que a gente já falou aqui qual é a falha dele, você tem a causalidade, que é legal para fazer a comparação, mas leva-se o seu tempo. E o MMM, ele é o melhor que eu vejo. Só que ele demora, é caro e não é todo mundo que pode fazer.
E tem esse ponto, né? Esse é um bom ponto da questão da viabilidade, né? A gente acostumou mesmo com escolas clássicas de falar, olha, tem de fazer a pesquisa pelo MMM, e eu já participei de algumas iniciativas, teve uma empresa que eu trabalhava, ela investiu no MMM Always On, assim, Always on. é always on. E eu falei, gente, assim, a quantidade de pessoas que vocês alocam para poder levantar dados e depois esses dados viram insights que não são aplicados é um desperdício. Né? Assim, para que que você tem esse negócio? E aí, um ponto que você coloca que eu acho que é super importante, que está muito dentro do que a gente vem discutindo aqui, é a questão não só de ser viável, mas como é que a gente simplifica o negócio e torna algumas ações de forma não só a ver o resultado do passado, mas preditivas. Assim, como é que a gente olha para frente, como é que a gente usa inteligência artificial em benefício disso para análises preditivas, para poder fazer com que esses insights sejam insights mais utilizados e não simplesmente lidos, né? Porque Exatamente. essa questão do lido versus utilizado, principalmente no mundo mercadológico, é uma fonte de desperdício muito grande. E aí, Sabrina, me conta uma coisa aqui. Como é que vocês veem essas formas tradicionais, clássicas, né? A gente está falando de uma empresa que tem 100 anos, Nielsen. Como é que a Nielsen foi se adaptando a isso e como é que vocês estão se adaptando ao mundo da inteligência artificial? Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, o marketing mix modeling, ele é uma, assim, quando você vê uma entrega, você fala, nossa, uau, que legal. Mas pouca gente sabe que o input para um projeto tão legal depende da sua governança de dados. E aí vou falar, não estive envolvida diretamente, mas existem casos onde a primeira fase do projeto chama-se Data Collection. E existem fases onde eu já vi cliente em 15 dias fazer todo o data collection, que é juntar tudo que foi investido, as ações, os incentivos, decidir se vai colocar alguma variável externa como, não sei, vamos supor que é a cotação do dólar, tá? Ou a temperatura também, que influencia bastante em algumas categorias. E existem outros projetos, né? Porque essa modelagem ou esse projeto do ROI, ele tem que ser uma prioridade na agenda estratégica do cliente. Porque senão acontece também de ficar 6 meses coletando dados. Porque onde é que está esse dado? Ah, não sei. Ah, estava na agência. Ah, mas mudou a agência. Ah, então a gente vai mandar um e-mail. E aí, essa parte do processo, como ela é muito manual, ela atrasa bastante. O que a gente já fez? Com grandes parceiros de mídia digital, a gente já tem a integração direta num Data Clean Room. Então, se a gente está falando de um marketing mix de modelo digital, aí pensando em grandes players, já existe uma conexão direta onde eu consigo baixar esses dados e uma parte do meu modelo não leva tanto tempo para ser coletada, né? Mas essa é uma parte onde o tempo que a gente investe para colocar o projeto na rua e apresentar resultado é uma. Depois que o projeto acabou, quem é que está fazendo essa organização, essa governança dos dados? Né? Então, muita coisa se perdia por causa disso. A segunda parte que também vai ajudar os modelos e os processos a ficarem mais rápidos é documentação de processo. Tudo que a gente quiser automatizar com a inteligência artificial ou rodar, né, modelos e testes novos em cima disso, vai partir de uma condição que hoje é um pouco utópica, que é os dados ou os campos. Mas, a minha cabeça é como se fosse uma grande planilha, tá? Na prática não é uma planilha, mas é fácil da gente imaginar. Se todos os campos dessa planilha estão organizados e as etapas para rodar um modelo, como é uma coisa técnica, ela pode ser documentada e automatizada, isso ajudaria a acelerar. Então, tem uma parte talvez a gente pode chamar de infraestrutura, que não necessariamente é a infraestrutura da tecnologia, mas a infraestrutura do dado. Onde está esse dado? Está no arquivo de quem? Que não subiu na rede, que cada um tem uma pasta. Então, essas coisas se perdem e acabam atrasando a modernização desse processo. Tem um ponto aí que é importante, que é assim, quando a gente vai falar sobre uma estrutura que é uma estrutura de Martech, né? Quem está encomendando alguma coisa, está encomendando algo e pensa o seguinte, eu preciso de um sistema. Uhum.
Eu preciso que o sistema seja acessível o suficiente para poder me entregar aqui uma série de dados e eu tenha uma interface cujos dados vão estar disponíveis e os dados que eu preciso responder isso, isso, isso. Até aí a gente vai super bem. Aí você começa a aprofundar, e esse é um bom ponto até para poder entender como é que vocês trabalham isso aqui na Artplan, à medida em que vocês estão investindo em estruturas próprias para poder achar soluções, que é o seguinte, mas tá bom, mas depois que você tem o sistema, quem dá manutenção nesse sistema? Esse é sempre uma pergunta, né? Aí você me fala assim, pô, não tinha pensado na manutenção. Aí vem alguém e levanta assim, tá bom, e quem cuida da parte de infra do negócio? A gente tem de contratar da AWS, a gente tem de contratar de um fornecedor externo, a gente vai contratar um dev interno para poder fazer essa estrutura de infra. Então, a complexidade do negócio, ela não está simplesmente naquela solução que é a solução que o anunciante, ou a marca, ou quem, whatever, quem estiver encomendando aquela informação ali, quer exatamente. Mas em todo um arsenal de pontos e de situações que fazem parte do complexo de Martech, que as pessoas não questionam muito. Como é que vocês trabalham com isso aqui? Na realidade, vocês entregam o main core e vão contratando empresas para poder agregar para o negócio? Não, só se for uma coisa muito específica. A primeira coisa para começar a responder a tua provocação, né? Às vezes lança aí quem que toca aquilo, né? A gente tem por princípio que quando tem uma ideia, um spin-off, antes do spin-off, comprovou a tese, eu tenho algum especialista ali de confiança meu que está tocando. Quando ela faz spin-off, ele vira sócio. Então hoje todas as nossas empresas têm sócios que eram oriundos da Artplan ou de outra empresa do grupo, né? Com isso você já consegue um comprometimento maior, porque agora ele tem interesse total naquele negócio voar, né? Não é só um funcionário. O segundo, a gente tem profissionais de tecnologia dentro do grupo para poder ajudar nisso. E a gente não para de trazer gente craque disso. Então, por exemplo, você pegar que entende de tecnologia. Se é uma coisa muito específica, eu vou e contrato e faço junto. Mas, por exemplo, você pega o Eduardo Bicudo, era presidente da Accenture Interactive. Está tocando uma empresa aqui. O Giovanni Rivetti, que era o substituto dele, CEO da Accenture, está tocando outra empresa de realidade aumentada. Então, a gente vai investindo isso com profissionais nossos e com todo um aval de turma de tecnologia. Cada uma dessas unidades, quando ela é Martech pura, eu tenho gente de tecnologia envolvida aí. Que, se maior parte dos casos, resolve. Se é muito específico, vai e contrata. E as soluções de third party? Você busca... Você pega, por exemplo, estou exatamente nesse momento. Eu pego um Rock in Rio, que é do grupo. Imagina quantos milhões de nomes com opt-in eu tenho. Então a gente está montando todo esse data lake. A gente tem uma empresa que tem a Maratona do Rio de Janeiro. 40 mil corredores por dia com alto poder de consumo. Por dia não, por maratona com alto poder de consumo. Estou trabalhando isso. Então a gente tem uma turma, aí é BI puro mesmo, e dados que está trabalhando nisso para a gente fazer. Agora, o assunto do third party, minha opinião, não sei a de vocês, é que o mercado não acordou ainda não. E quando eu falo mercado, são as empresas, né? Então, o fim dos cookies, tal, todo mundo fala, mas eu não estou vendo a turma se mexer não, vocês estão? O fim dos cookies ou o não fim dos cookies? Agora tem o não fim dos cookies. Eu acho que são dois pontos aí super importantes. Primeiro que dependendo de alguns segmentos, é muito difícil, principalmente first party, né? Assim, se você não tiver um canal direto para poder falar com o consumidor, e talvez o canal mais óbvio seja o e-commerce próprio, porque no e-commerce próprio você coleta dados de first party com consentimento e muitos dados, né? Principalmente. Mas mesmo quem desenvolveu os seus e-commerce próprios ou está desenvolvendo alguma outra forma de coleta de first party, ainda está engatinhando. Eu não tem ninguém assim muito na frente, não. Grandes iniciativas para poder falar assim, puxa, acabou os cookies, estamos independentes, estamos preparados. Não, estamos despreparados de fato para isso. E por mais que tenha
anunciado o fim dos cookies, principalmente os anunciantes, eles não se prepararam para isso. É a minha sensação. E aí eu acho que a grande oportunidade ainda está no second e no third party, que vão deslanchar em termos de provisão de dados para poder suprir uma necessidade cada vez maior de conhecimento da jornada e do comportamento do consumidor. Mas eu não sei, aí essa é a minha visão. Vai, Sabrina. Eu já tô aqui assim, ó, querendo falar. Eu lembrei de um outro trabalho que a gente fez junto com o IAB, que é o State of Data. E acredito que há 3 anos a gente faz, agora vai ser a quarta edição que a gente faz a pesquisa e a gente pergunta, né, para os anunciantes e para as pessoas do mercado se estava pronto. Inclusive a pesquisa estava pronta para sair, gente, e aí saiu esse anúncio agora no começo da semana, a gente já mudou a pesquisa toda, né? Porque também estamos sempre pivotando. E aí uma das coisas que já aparece desde anos anteriores, eu não vou dizer exatamente o número, porque eu realmente não me lembro. Às vezes a nossa memória... Para algumas coisas a memória é ótima, para outras ela é uma lástima. Mas existe uma grande maioria dos anunciantes que tem um posicionamento assim: ah, não, eu sei, mas alguém tá vendo isso. Ah, minha agência tá vendo isso. Ah, minha área de dados tá vendo isso. Então fica uma coisa assim, não, isso é uma questão, mas ela não é minha responsabilidade de resolvê-la. E aí, juntando com uma outra coisa que o Fadiga falou sobre a estratégia dele de trazer as pessoas para serem sócios, isso é uma coisa que do lado das marcas não existe essa estabilidade. Porque a posição do CMO, ela tem um tempo de duração médio de 2 a 3 anos. Chegou, mudou, não. Tchau. Então, diferente de tempos atrás, onde você tinha... As empresas tinham aquela pessoa assim: não, eu não sei, mas fulano sabe, porque ele está aqui há muito tempo, ele sabe onde é que está cada pasta, ele lembra de tal projeto. Isso está deixando de existir no contexto do anunciante. Toda a indústria tem tempos menores das pessoas nos cargos, existem exceções. Mas essa falta de... permanência, ou essa impermanência, talvez, de que as pessoas ou mudam de área ou mudam de empresa, elas estão ali trabalhando, pensando já no próximo passo, o que não tem nada de errado, mas gera essa consequência para o ecossistema de, para algumas coisas, eu preciso de um pouco mais de pensamento de longo prazo, e se eu trocar a cada 2 anos o meu ponto de contato, quando mudam as pessoas e muda o cenário, também muda a prioridade. Então, poxa, mas tem tanta... Eu imagino que alguns anunciantes possam pensar: bom, meu objetivo aqui é crescer a minha marca, é trabalhar, até porque a gente pergunta na pesquisa quais são os maiores objetivos, eles estão focados em 2 coisas: crescimento da receita e manutenção de cliente. O entorno tem as empresas de dados, tem a minha agência, então tem um pouco de... Isso até é uma crítica que eu faço, é um pouco de terceirização da responsabilidade, quanto na verdade o anunciante, como também, né, é o principal dono do cheque que movimenta essa indústria, era importante que alguns tivessem uma participação mais ativa. Mas é muito complexo, porque é como se fosse um outro, né, uma responsabilidade adicional daquela do dia a dia. Então, o nosso mercado tem muitas áreas de oportunidade nesse ponto. Você traz um tema aqui que é um tema super importante, que é a capacitação, né? Não só a capacitação dos níveis mais altos, né? A gente está falando aí do CMO, quanto a capacitação das pessoas que estão aqui embaixo, que precisam sustentar esse negócio todo e exigindo especializações cada vez maiores. E aí, tanto para a Nielsen quanto para a Artplan, o quanto vocês investem nisso, em capacitação, porque é muito difícil trazer esse profissional pronto. Muito difícil. Nós temos um recurso interno que ele não é autossuficiente. Ele ajuda. É uma academia, onde a gente faz... por exemplo, tem uma de dados, a primeira que inaugurou foi no começo do ano. De dados, ela tem... Todos os nossos especialistas gravaram de uma maneira gamificada, para ter atratividade, foram 6 ou 7 horas de duração. Só que você faz em quanto tempo você quiser. Então você vai gamificando, você só passa para a próxima fase se responder. E isso é uma coisa que entrou na avaliação de performance das pessoas. Ter visto a academia. Não, agora estamos finalizando de jornada. Terminamos de gravar, vamos iniciar a jornada, terminamos de gravar storytelling. Mas por que isso? Porque tem um desconhecimento grande. E esse desconhecimento, Marcos,
não é só da agência. Tem muito do marketing. Eu quero dar um exemplo prático que a gente fez, que é o caso de influenciadores. Levando um dinheiro danado, e tudo bem, super competente e tal. Só que o que me deixava louco era quando vinham os analytics e falava o seguinte: eu sou influenciador, mostro para você, cliente, 92% de positividade. Você fala, pô, acertei na mosca. Arrasei. Vamos renovar. Arrasei. E eu desafiei meu time. Eu falei assim, eu quero uma ferramenta que dá para medir isso. Eu não sei o que eles fizeram. Eles juntaram 4 ferramentas numa, me apresentou, mas na hora virou uma empresa chamada Gen C, de creators. O que ela faz? Eu tenho vários exemplos práticos. Ela pega ali e ela consegue ler todos os comentários por IA. Tudo. E vai separando em 4 blocos. Elogios ao influenciador. Amo essa pessoa. Adoro ela. Sempre sigo ela. Elogios ou comentários quanto ao conteúdo. Era Natal. Adorei a árvore de Natal da pessoa. Emojis. Que vai dar um like. E a marca. Sabe que nós já fizemos aqui uns 12 casos. Na média, 50% sobre o influenciador, 45%. Os outros 15% é emoji, outros 15% é conteúdo, 18% a 20% falam sobre a marca. Só que dos 20%, mais da metade é metendo o pau. Eu fiz isso em banco, eu fiz isso em loja de varejo, mole e outros aí. Então, o analítico falou 92% de positividade. Exato, mas na verdade foi 5%. O analítico valendo 92%, mas vamos ver quanto isso é no líquido. Aí eu faço custo por ponto de influência. Para tentar ter um aprendizado, algum learning para a próxima. Porque às vezes tem muito anunciante que ainda mede por engajamento, Deus Pai. E os que medem. Não dá, né? e os que medem. Tem outros não que é não mais medem. engajamento. Eu acabei de provar aqui, só por esse exemplo, que E posso falar uma coisa para adicionar? Quase a gente não tem também prontas, né? Mas dá para fazer, porque assim a gente já trabalha dessa forma. Além do que o consumidor viu ou se ele comentou. Pergunta assim, vocês estão mexendo na rede social de vocês. Você para e comenta quantos % daquilo que você passa na tela? Mas não necessariamente isso não teve nenhum impacto só porque você não comentou. Então, hoje em dia também tem uma tendência muito forte. Está acontecendo 2 coisas no mercado de influência. E aí agora eu vou puxar outra pesquisa que a gente fez com a YouPix, que é os budgets de influência diminuíram. Sim. Porque teve muita coisa da pandemia que era não posso produzir, então vamos por esse caminho. Mas tem uma outra parte que é o ano da efetividade. Então tá todo mundo se perguntando como que eu vou provar a efetividade desse influenciador. E um caminho que a pesquisa consegue ajudar é, além do que você pode tirar dos rastros, né, que o usuário deixa naquele post, ou que o influenciador vai tirar o print, ou vai compartilhar um API com você para você poder extrair as informações, as marcas estão querendo olhar muito também para as métricas de funil. Então, quantas pessoas que seguem o meu squad eu tenho um posicionamento melhor do que quem não segue? Perfeito. Então, são as camadas que você vai anunciando a partir do momento onde uma coisa surgiu, ela foi muito popular, todo mundo testou. E aí depois, agora, a gente começa a mudar as perguntas do que a gente está esperando dessa mídia. E eu percebi uma outra coisa também, que tem muita marca que contrata uma celebridade e ela esquece que a celebridade, televisão, elas são atrizes. Ela tem um roteiro, um script que ela decora e interpreta. E o influenciador que precisa de venda, ela não sabe vender. Então tem tanta nuance aqui de ineficiência nesse mercado, impressionante. E quando a gente fala de ineficiência e eficiência, fica um ponto aqui que você está colocando que a gente está no ano da efetividade, né? Então a gente está olhando muito para as marcas, estão muito interessadas nas métricas de funil e o branding nesse negócio. Como é que fica isso? Assim, porque as marcas elas não têm de fazer um resultado que é o resultado anual, né? Elas têm de sobreviver. Eu costumo dizer que na ponta do funil, e está cheio de empresa que só investe ali,
Você está vendendo para quem já quer comprar. Tudo bem, é importante você estar lá, né? Só que lá é um mar vermelho danado. Então, quando eu estava falando da jornada, a gente usa mais de 100 sinais aqui para fazer as jornadas que a pessoa o técnico fica pé da vida, que eu falo as minhoquinhas, né? Porque a razão que você vai procurar aquilo é totalmente diferente. Se eu estou falando de fibra, você quer porque agora você quer na cozinha, que você não tinha, você quer porque você mudou de endereço, eu quero porque os filhos estão no game. Então, Mas você já estava pronto, você já fez aquele as caminho. razões de busca são caminhos diferentes, vão todas para a conversão. Aqui é mar vermelho, quem ganha dinheiro é o Google. Aqui no meião é um mar azul, onde você pode abraçar a marca na fase de consideração, né? É isso. Então, se você sabe isso aqui, deve é melhor que eu. Se você não regar lá no funil, vai acabar aquilo lá, tem que trazer gente nova, né? Mas é incrível como é difícil de convencer algumas pessoas disso, né? E como é difícil mesmo, né? Assim, eu sou muito fã da Ana Couto, né? A Ana Couto, ela coloca isso, assim, como principalmente aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de construir marcas, né? Assim, os marqueteiros, eles têm uma capacidade de destruir marca muito maior do que construir marca. Essa é uma grande realidade. Há bons exemplos, né? Mas A bons esperança. exemplos. A esperança e há bons exemplos. Mas e o papel da agência aí, Fadiga, nisso? Como é que vocês trabalham esse educacional com os clientes de vocês para poder falar, olha, vamos pensar em longo prazo, em médio prazo, como é que sua marca vai sobreviver? E assim, tudo bem, eu entendo que o resultado imediato ele vai bater ali no seu PNL e vai entregar seu bônus. Mas como é que a gente sobrevive depois disso? você está tocando num ponto complexo. Eu até tenho o meu pessoal de BI, fiz uma apresentação muito bacana, que já rodou uns 4, 5 clientes, que é mostrando exemplos sobre exatamente isso, né? Como você olha a longo prazo, quantos benefícios, com dados mesmo e tal. Mas é uma palestra. Uhum. Quando está no campo, quem está decidindo ali, você falou tudo. A prioridade dele é o superior dele. E o superior dele está cobrando resultado. Então é o resultado. A pessoa sabe que se eu ficar botando dinheiro só ali na conversão, só na ponta, não vai ter problema. Mas é o que está movendo a ponteira. É o que está movendo a ponteira agora eu preciso disso. Então é uma luta difícil. Eu até entendo, né? Porque está uma pessoa com o seu budget limitado, ele tem que provar resultado, está dando resultado, vou ficar aqui, mesmo sabendo que a longo prazo não funciona. Então, eu não tenho uma resposta para isso. O que eu tenho é mostrar dados, mostrar casos reais de quem apostou um pouquinho mais, mas muitas vezes quem está na decisão não tem este poder de decisão. Depende de outras. E às vezes o superior dessa pessoa, que é menos técnico, que é menos marqueteiro, é menos branding oriented, está olhando só ali a ponta. É difícil. Quem está acostumando o mercado mal? São as plataformas, são as pesquisas, é a busca incessante por resultado? Onde é que a gente está falhando? Preciso respirar antes de responder essa aqui. Eu acho que a gente tá falhando em como a gente enxerga o problema. Porque a indústria como um todo, ela tem um caminho de especialização, então eu sou focada no fundo de funil, eu entendo de fundo de funil. E basicamente o que acaba acontecendo não tem mais tantos generalistas. Porque a própria forma como as empresas se organizam é em pequenos, vamos chamar de pequenos feudos. Então, eu tenho aqui o meu território de branding, que é um time. Aí tem um outro time, que é o time de fundo de funil. Às vezes, eles respondem para pessoas diferentes. E às vezes, eles estão disputando o mesmo dinheiro para fazer alguma ação. Então, na verdade, parte pode ser essa compartimentalização, porque não é falta de métrica. Todos esses times têm métrica. Mas talvez é a falta da gente abrir a agenda para um objetivo de longo prazo. Dou um exemplo. Dessa pesquisa que eu falei que a gente faz com os profissionais de marketing todo ano, em 2021, a gente pede para eles listarem quais são os objetivos prioritários das marcas deles. O mais importante era brand awareness, em 2021. Mais de 30% dos respondentes. No número de dezembro do ano passado, está empatado crescimento da receita e fidelização de clientes, os dois com 26%. Então, assim,
O brand awareness é o terceiro, caiu para 20. Então, também nessa coisa de preciso ter... E a palavra foco, ela quer dizer que você vai estar concentrado em uma coisa. Mas, na verdade, a gente não tá focado. Tá cada um focado em uma coisa diferente, mas esse espaço onde a gente senta e busca qual é o objetivo único que todos esses times têm que ter, e seja times debaixo do anunciante ou anunciante com a agência, porque ainda a posição da agência, eu acho que ainda é muito mais desafiadora, porque o modelo de negócio dela vai estar sujeito aos KPIs que o cliente quer. E a agência sabe que o cliente tem que investir em branding, mas se o chefe do chefe do chefe, ou o pessoal lá do Olimpo, lá de fora do Brasil, se a gente está falando de marcas globais, falou, não, gente, esse ano sinto muito receita e lucratividade. É um belo ponto. Você vai ter as melhores ideias, mas você não vai poder executá-las, porque a gente precisa abrir a discussão, além do... Eu amo dados, números, planilhas, projetos, amo. Só que a parte da discussão da estratégia, mesmo que a gente fale, a estratégia está baseada em números, mas a conversa estratégica, às vezes, ela está no KPI e não no que a gente está construindo. Porque as pessoas vão mudar de desafio em pouco tempo, porque a indústria, a cada 6 meses, ela está completamente diferente, com novas tecnologias, e aí a gente está sempre tentando acompanhar aquilo que está acontecendo agora, sem conseguir pensar no futuro, ou falar, peraí, então, calma, para onde estamos indo? E aí isso é uma vantagem, talvez, de marcas menores. E aí digo menores, não necessariamente mais novas, mas onde elas têm um nível de complexidade de canais de comunicação e canais de venda menor. Pensa no empreendedor, pensa numa pessoa que produz o próprio produto que ela vende. Ela tem 3 canais. É muito mais fácil eu provar um ponto de branding para quando eu tenho uma marca num estágio muito menor. Mas gostei da sua resposta, dos generalistas. Tem uma frase aqui que a gente fala que é: só quem entende muito de digital sabe a importância do offline. É verdade. E tem Verdade. vou incrementar um ponto aí, né, que há uns dias atrás eu fui dar uma palestra sobre audiência de out of home para uma turma de digital, que era inclusive um evento do IAB. E aí começaram a surgir umas perguntas e eu falei assim, gente, vamos parar aqui só para poder ter um entendimento. O que vocês entendem de audiência? Assim, define para mim o que é uma audiência. E vieram respostas tão diversas que eu falei assim, cara, a gente está perdendo o sentido da fundamentação. O conceito. A fundamentação, a especialização, ela está matando a fundamentação de algumas coisas, né? Tanto a fundamentação de como você constrói marcas longevas, como você trabalha com algumas métricas que são métricas que são necessárias, né? Assim, você entender o mínimo de audiência que você precisa de uma exposição e um tempo para que essa exposição seja assimilada, era algo que as pessoas não conseguiam verbalizar. Por quê? Porque na cabeça da maioria da audiência que estava ali, era algo que vinha de uma plataforma. Se a plataforma me diz que é audiência, então é audiência. Assim, e não o que está por trás dessa plataforma. E aí, o meu questionamento, eu fiquei pensando muito nisso, assim, será que nós estamos sabendo dialogar com essas pessoas? Né, assim, Como elas foram ensinadas? Somos nós que temos de chegar nesse nível, olhar de frente para essas pessoas e dialogar melhor para poder dizer, olha, não é só pelo meu background, pela experiência, é pelas coisas como elas são, né? Assim, pelo mundo como ele é de verdade, né? E não pelo mundo como ele é contado através de uma plataforma, seja uma plataforma de mídia social ou uma plataforma, uma big tech da vida, né? Assim, porque você não pode acreditar num sistema perito que te dá uma resposta sobre a qual você não sabe o que está por trás dessa resposta. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: e daí? O que vem no futuro? Assim, o que vem? Como é que você está olhando? O Nielsen está olhando para o futuro, não só pensando no que a gente tem de disponibilidade de ferramentas, mas de pessoas que vão manipular e desenvolver essas ferramentas. Olha, para futuro é um pouco já presente também, né? Porque a gente tem esse gap de não só de experiência com times cada vez
com menos experiência de quilômetros rodados mesmo, né? Então, tem as iniciativas de universidade, como o Fadiga falou, e tem uma outra coisa que a gente começou a entender há menos tempo, que é assim, não adianta eu me colocar no lugar de eu sou uma marca centenária e eu inventei o market share, e eu inventei o GRP, não funciona, porque na verdade a sustentabilidade do que é o meu negócio, de como a métrica vai ser utilizada, depende de eu entender como é o seu dia a dia. Como você decide. E se você tem espaço de padrão de ação. Então, uma parte vai em produtos que são cada vez mais automáticos, que podem dar recomendação, mas existe uma coisa que eu acho que a indústria ainda não pegou, que é, a gente vem de um momento onde os unicórnios e empresas estão buscando ser escaláveis e centradas em produto. Porque algumas ficaram muito grandes com essa tese, né? A gente sabe quem são. Acontece que se eu não entender quem está operando o produto e eu deixar ele com um espaço de decisão muito pequeno ou muito superficial, o meu produto não é sustentável. A não ser que eu crie condições e vantagens competitivas onde basicamente eu opero sozinho, ou eu domino o mercado, ou etc, etc. Mas eu tenho que equilibrar entre o que eu foco num produto escalável e que é autossuficiente, que é fácil e que dá recomendações e que usa inteligência artificial, mas como eu trabalho isso no usuário. E aí nesse movimento na paralela a gente tem, na nossa indústria menos, mas dentro das marcas, a gente tem um movimento muito interessante de Customer Experience também, né? E Artplan, como é que vocês estão pensando aí os próximos 5, 10 anos de Artplan? Bom, a gente está investindo bastante numa empresa local em IA. Tem uma Martech de IA que está sendo, por enquanto, acho que o mercado não tem ainda, que a gente batizou de Join, que é uma Martech super forte, que grandes marcas estão querendo trabalhar no sentido de, por IA, eu faço um engine, eu jogo ali todos os dados possíveis e imaginários de terceiros na marca e de vendas e tudo mais, e ela começa a me ler hipóteses. Dessas hipóteses, a gente consegue transformar isso numa imagem, em formato de post-it. De post. Uhum. Este post, eu consigo fazer um teste com ele, veiculando no mundo real, em Dark Post, com validade estatística de 3, 4 mil pessoas, que é baita validade estatística. Super eu tenho amostra. 3 respostas. Não mexeu? Pode ser, e outra que mexeu. Até aí o custo foi 0 de produção. Então eu permito ter uma assertividade. Imagina vender carro para mulher. Eu posso pegar 15 atributos do carro. Ele vai medir aqueles 15, mas de uma maneira estatisticamente que é impossível fazer com a mão humana. E também tem uma granularidade que, se eu tenho uma dor em Campinas, eu jogo imagens de Campinas e o post vem ambientado não só na cor do meu cliente, no target, né, com coisas de Campinas que vai ter um local touch. Então, quando é que eu podia fazer isso? Nunca. Então, eu estou investindo nisso. Ou você tinha que ter alguém que é de Campinas na sua equipe para poder pegar Mais isso. ou menos. Só que no Brasil tem uns 5 mil Campinas, verdade. né? Então, a gente está botando muita energia nisso, mas eu acho que o futuro... Claro, vai passar por IA, a gente sabe, isso aí já é conversa conhecida, mas hoje a minha leitura é que os técnicos são muito técnicos. De novo, a coleta de dados não é problema. O que eu sinto que ainda não está acontecendo na proporção que deveria é transformar dado em insight. E aqui que entra a beleza de uma agência, a beleza de um planner, beleza do estrategista, porque os dados vêm, mas muitas vezes para suportar uma ideia criativa, ou fazer aquele planejamento da frente para trás, sabe? Isso acontece? Teste. A gente procura aqui sempre ser no início, e consegue, porque ele participa ali do primeiro passo da coisa. Então traz realmente hipóteses, caminhos possíveis e tal. Mas os técnicos são muito técnicos e ainda eu vejo dificuldade no mercado de transformar isso em insight poderoso e mobilizador. Tem estrada. Gente, por incrível que pareça,
eu vou ter de encerrar essa conversa. Passou um tempo rápido mesmo. Eu vou ter de encerrar essa conversa. Foi uma conversa bem... que foi caminhando aí por meandros que a gente nem imaginava de onde nós começamos e aonde nós estamos terminando, né? Eu queria muito agradecer aqui a presença da Sabrina Bales, que é Managing Director da Nielsen no Brasil e líder de agências Latam. Obrigado por todos os insights e todo o aprendizado que você trouxe aqui. Obrigada pela oportunidade. Agradecer muito o meu ídolo da publicidade, que é o Antônio Fadiga. Tá bom. Eu tenho sempre de dizer isso, meu ídolo da publicidade é o Antônio Fadiga, que é presidente da Artiplan e sócio do Grupo Dreamers, além de acumular aí a vice-presidência da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, um grande desafio. Por nos receber aqui na Artiplan, uma semana de agência aberta, tá lindo isso aqui, tá fantástico, só quem tá aqui dentro para poder ver como que isso aqui, como que esse negócio ficou. E agradecer aqui o patrocínio da Better Ads pelo 5º episódio do Martech Cast in Company, dessa vez aqui na Artiplan, né? O apoio da ABAP, da ABA, do Amigos do Mercado, Digitalx, Sinapro e Fenapro. E convidá-los para todos vocês, para poder nos ouvirem, nos assistirem, não só ouvirem, nos assistirem. Nós estamos no Spotify, nós estamos na Apple, nós estamos no Deezer, nós estamos no YouTube, então não falta canal para nos ver. Você nos assista, acha. Podem Você nos nos achar. acha. Assistam os outros 4 episódios também, para entender aonde nós chegamos aqui no 5º episódio, e convidá-los também para ficarem atentos para os próximos episódios. O Martech Cast in Company, ele acontece 2 vezes por mês, né? E a gente sempre convida um grande nome aí da área técnica, que hoje foi a Sabrina Bales, e um grande nome aqui da área de estratégia e de marketing, que hoje nós tivemos aqui a presença do Antônio Fadigas. Uma honra. Muito obrigado a todos e vamos até o próximo. Obrigado. Até o próximo. Valeu. Obrigada, pessoal.